Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Então, vamos começar a nossa aula de eletrônica 1, tá? Então, hoje na verdade, ontem nós vimos, então, a continuação da aula anterior ainda, né? Que era sobre a parte inicial, né? Sobre diodos, a gente viu a estrutura interna dos diodos, como é que ele funciona, as regiões de operação, e vimos alguns exercícios, né? Aqueles exercícios, eles servem, então, para vocês entenderem melhor como é que o diodo funciona em diferentes situações, né? Então, são exercícios que a gente chama de exercícios lúdicos, né? Que são exercícios para vocês treinarem, né? Entenderem direito como é que ele funciona um pouquinho mais perto da prática, tá? Hoje, nós vamos ver um outro tipo de diodo, tá? Um diodo especial. Geralmente, essa aula aqui eu até coloco muitas vezes mais para frente, até na ementa da disciplina, mas aqui eu trouxe um pouco mais cedo, né? Seria a terceira aula, seria já sobre LED, né? Diodo emissor de luz, porque daí ele é um diodo interessante, ele é apenas uma modificação do ponto de vista elétrico, né? Uma modificação do diodo convencional, e vocês já podem fazer alguns exercícios que envolvam LEDs também, que já está naquela lista 1, que está no Moodle, que eu logo já vou pedir para vocês entregarem alguns exercícios, tá? Beleza? Então vamos lá. Então hoje nós vamos ver o LED, diodo emissor de luz, que é um tipo de diodo especial, tá? Lá na ementa da disciplina tem um tópico chamado diodos especiais, e um deles é o diodo. Tem outros também que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Então, vamos lá, o LED, diodo emissor de luz, ok? Então, o LED, pessoal, ele é um componente eletrônico, tá? Semicondutor, tá? Muitas vezes o pessoal pensa que o LED é como se fosse simplesmente uma mini lâmpada, tá? Uma lâmpada pequena, né? Quando a gente pensa em lâmpada, a gente pensa em uma lâmpada incandescente, né? Onde tem um filamento, né? Que seria como se fosse aquela lâmpada incandescente que existia, a gente usava muito em casa, né? Hoje em dia é peça de museu, né? Quem tem, quem o primeiro é que ela tem uma vida útil muito baixa, né? Quem tinha já deve ter queimado. E não se acha, é difícil de achar para comprar, tá? Porque ela foi meio que proibida porque ela consome muita energia para produzir pouca luz, tá? Esse tipo de lâmpada incandescente, ele produz luz através do aquecimento de um filamento, tá? Então você precisa aquecer ele, então acaba gerando muito calor e pouca luz, ok? O LED, o LED não funciona assim. O LED ele é um elemento semicondutor, tá? Exatamente como um diodo, tá? Só que o diodo, pessoal, ele tem um encapsulamento é feito de um material que não deixa passar luz, tá? E o LED não. O LED ele tem a junção PN que a gente viu na primeira aula. Essa junção ela está exposta, tá? Ela está exposta e ao redor dela tem geralmente um material que deixa passar luz. Geralmente é um tipo de plástico, um vidro, alguma coisa assim, né? Que vai deixar passar a luz, ok? Então, o processo de geração de luz é chamado de eletroluminescência, tá? Então, a combinação de elétrons e lacunas em um material sólido que resulta na emissão de fótons, né? Que são a menor partícula lá que emite luz, né? que carrega a luz, né? Então, esse tipo de produção de luz a gente chama de iluminação de estado sólido, tá? Porque o estado sólido muitas vezes é utilizado como sinônimo de material semicondutor, tá? Então a gente fala, por exemplo, um conversor estático, né? Também é sinônimo de estado sólido, tá? Mas se vocês verem em algum momento estado sólido, significa para nós semicondutor, tá? Ok, então aqui nós temos, ó, por exemplo, um LED, né, ampliado, né, que está o símbolo, né, o material P está aqui, ó, na esquerda, o material N está aqui na direita, tá? E aqui nós temos as lacunas, né, que são como se fossem cargas positivas, né, mas são na verdade lacunas. Aqui são as cargas negativas, né, que são os elétrons. E aí quando a gente liga positivo com positivo, né, o que vai acontecer? Essas lacunas vão ser atraídas para o outro lado pela carga, pelo terminal negativo, que vai estar desse lado aqui, tá? Então, nós temos um movimento, então, desses portadores de carga, né, que a gente chama, né, que são as cargas negativas e as cargas positivas. Quando acontece essa recombinação de elétrons aqui nessa região de depleção da junção PN, aqui acontece uma produção de luz, tá? Então, essa luz é gerada na junção PN, ok?
Então, ele pode ser utilizado para a produção de luz também, tá? E, além disso, pessoal, o LED, ele ainda é um diodo, tá? A gente usa ele principalmente para a produção de luz, mas ele é um diodo. Então, se a gente pegar um LED e ligar ele com uma polaridade invertida, ligar ele assim, ó, tá? Esse LED não vai acender. Por quê? Porque não tem corrente passando pelo LED, então não vai acender, não vai produzir luz, não vai conduzir corrente. Tá? Ele só vai produzir luz se a gente utilizar a polaridade adequada. Tá? Então, é positivo no lado P, no lado aqui, ó, lembrando, né, que a seta aqui, pessoal, indica o sentido que a corrente vai circular. Okay? Beleza? Então, o que acontece, pessoal? A luz emitida pelo LED, né, que é o diodo emissor de luz, ela geralmente ela é monocromática. Tá? Então, ela só tem uma frequência, né, uma cor específica. Tá? E o comprimento de onda está relacionado ao tipo do material utilizado na composição do LED. Tá? Então, a dopagem, que é aquele processo onde a gente mistura um outro elemento no silício, né? A gente coloca aquelas impurezas, né? O processo de dopagem, ela pode ser feita com diferentes materiais. Por exemplo, pode ser galho, alumínio, arsênio, fósforo, índio e nitrogênio. Tá? Então, esses materiais aqui, ó, são esses elementos da tabela periódica, são colocados lá no silício, e com isso eu vou produzir, tá, cores diferentes. Tá? Então, dependendo do tipo do material, esse LED vai produzir uma cor diferente. Tá? Então, essa variedade de elementos químicos e a combinação permite a emissão de luz numa ampla faixa do espectro. Tá? Então, aqui está o espectro de frequências, né? Ou de comprimento de onda, como quiser. Então, aqui a gente tem as ondas largas, aqui ondas curtas, né? Que são ondas de rádio, né? Televisão, radar, infravermelho. E entre o infravermelho e o ultravioleta, nós temos uma pequena faixa de frequência aqui, que é a luz visível. Tá? Então, todas essas outras frequências aqui, pessoal, a gente não enxerga, não vê elas. A única faixa de frequência que a gente enxerga é essa pequeno espectro de frequência. Tá? Então, a maior parte da informação aí que está ao nosso redor, a gente não enxerga. Tá? Por exemplo, o Sol emite frequências, vários tipos de frequências diferentes. O calor, né, pessoal, geralmente a onda de calor, por exemplo, é uma onda eletromagnética também. E essa onda de calor, quando é um calor irradiado, né, o calor irradiado é uma forma de frequência também. Tá? É uma onda eletromagnética. Essa onda a gente não enxerga, mas a gente consegue sentir ela com o tato, né? A gente sente na pele o calor. Mas ele é uma onda eletromagnética. Tanto é que existe uma câmera térmica, né, que a gente chama de câmera térmica, que é uma câmera que consegue enxergar essa frequência. Tá? A gente não enxerga, mas é possível enxergar. Ok? Então, cada material diferente que a gente dopa o silício, a gente consegue uma cor diferente. Tá? Então, aqui tem algumas... se a gente colocar num gráfico, aqui embaixo, a gente coloca o comprimento de onda, tá? Que 1 sobre o comprimento de onda vai dar a frequência, tá? Então, o vermelho tem um comprimento de onda maior, tá aqui, e o azul tem um comprimento de onda menor, tá? Então, se eu comprar, por exemplo, um LED azul, então nós vamos ter um LED onde na frequência aqui, mais ou menos de 450 Hz, ó, ele vai ter a máxima intensidade, tá? Isso aqui é distribuição de potência, né? Então, a potência do LED, ela tem um pico numa determinada frequência específica, e ela diminui para as outras frequências, ó, tá? Então, isso aqui é chamado de... Como é que seria? Um diagrama de... um espectro de frequências, né? A gente chama. É um espectro de potência, tá? Então, aqui é potência relativa. Potência relativa. Aqui, então, estou com 100% de potência, tá? Que o meu LED estaria emitindo, tá? Centrado na frequência de 450 nanômetros, que é a frequência do azul, tá? O azul royal ainda, tá? Então, tem outros tipos de azul, ciano, verde, vermelho, laranja, tá? Então, o vermelho, ele vai estar centrado mais ou menos por aqui, em torno de uns 640 nanômetros, tá? Então, uma cor, ela não é... Você nunca vai conseguir exatamente uma frequência só, né? Ela é uma distribuição de frequência, só que aqui, ó, é uma distribuição bem estreita, tá? Então, o LED vermelho, ele vai produzir um pouco de âmbar, por exemplo, até vai, ó. Porque ele vai invadir um pouquinho a faixa de frequência do âmbar, que é um amarelo, né?
Só que a maior parte da frequência emitida pelo LED vermelho está dentro de uma faixa aqui, ó, tá? Que a gente enxerga como vermelho, tá? Okay? Porque existem vários tons de vermelho aqui, né? Então aqui, ó, o vermelho parece toda essa faixa aqui, ó. É difícil para o olho humano conseguir distinguir, né? Diferentes faixas aqui de vermelho, tá? Ok? Então, moral da história, cada material vai produzir uma cor diferente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, existem alguns materiais. Ó, por exemplo, o arseneto de galho e alumínio, ele produz luz infravermelha, tá? Que essa luz aqui a gente não enxerga, né? Luz infravermelha. Arseneto de galho e alumínio com uma dopagem diferente de cada um desses dois materiais vai produzir o vermelho, tá? Porque vermelho e infravermelho estão bem próximos aqui, tá? Então, só mudando o nível de dopagem, eu consigo uma cor diferente. Fosfato de alumínio, índio e galho produz a luz amarela, tá? Fosfato de galho, o verde, e nitreto de galho, o azul, tá? Ok? Então, dependendo do tipo do material, eu vou conseguir cores ou comprimentos de ondas diferentes. Tá? Então, aqui tem uma outra tabela também, pessoal, por exemplo, que tem alguns outros materiais também. Então, por exemplo, aqui o âmbar, tá? Eu nem sei como é que eu leio isso aqui, mas seria um fosfato de galho, índio e alumínio, tá? Esse cara aqui vai produzir a cor âmbar, né? Que é um tipo de... O âmbar é tipo, como se fosse um amarelo, né? O azul, que é o nitreto de galho, que eu mostrei antes, verde, laranja, vermelho, branco e amarelo, tá? Então, cada um desses materiais diferentes, né? Vai produzir uma cor diferente, tá? E quando eu troco o material, troca o funcionamento ali daquela junção PN, né? Eu vou ter mais aquela camada de depressão, ela vai ficar ou maior ou menor, ok? Então o que acontece é que a tensão direta, né, aquela tensão VK, tá? A tensão de joelho da curva, ela muda, ok? Então naquele gráfico, quando nós tínhamos aqui a tensão do VD, né, que agora a gente vai chamar de tensão do LED, né, porque em vez de ser um diodo é um LED, e aqui a corrente do LED, que antes a gente chamava de corrente do diodo, tá? Ela fazia isso aqui, né? E essa tensão onde a curva muda abruptamente de inclinação, a gente chama de tensão de joelho, né? VNI. E essa tensão aqui, pessoal, ela muda conforme o tipo do material, tá? Então, por exemplo, o LED azul, ele vai feito de nitreto de galho, tá? Ele vai ter uma queda de tensão aqui, essa tensão VK vai ser de 5 volts, tá? O laranja vai ser 2 volts, o amarelo vai ser 2,1 volts. Ok? Então, essa queda muda muito, tá? Com o material. Alguém abriu o microfone? Quer fazer alguma pergunta? João Vitor? Não, foi sem querer aqui, desculpa. Foi sem querer. Perdão. Ok? Então, pessoal, por que vocês precisam saber isso aqui? Precisa saber porque na hora da gente pegar e dimensionar um circuito para fazer o acionamento do LED, nós precisamos saber qual é a tensão sobre ele, tá? Tensão sobre ele é importante, tá? Então, o que acontece? Essa aqui é a tensão no LED, tá? Cada cor, então, cada material diferente produz uma cor. E a corrente, pessoal, que percorre o LED, tá? O nível de corrente do LED vai definir quanto de luz ele vai produzir, tá? Não é a tensão, porque a tensão ela é mais ou menos fixa, tá? Ela vai ficar em torno de 5 volts, em torno de 2,1 volts, tá? Agora, a corrente, nós podemos mudar a corrente do LED, tá? Mudando o circuito de acionamento desse LED, tá? Então, quanto mais corrente passar no LED, mais luz ele vai emitir, mais ele vai ter o brilho vai ser cada vez maior, tá? Normalmente, esses LEDs que a gente encontra no dia a dia, LED indicador, tem na televisão, que tem no, sei lá, no equipamento interno, dentro de equipamentos de casa, sei lá, no micro-ondas. Então, nesses equipamentos domésticos, geralmente a corrente do LED fica até no máximo uns 20 miliamperes. Tá? Então, esses LEDs que são só para indicação, tá? Que não são feitos para produzir luz, que nem as lâmpadas LED que vocês encontram em casa, né? Aquela lâmpada lá tem um tipo de LED
que é feito para produzir luz mesmo. Agora, existe uma outra variedade de LED que é utilizada apenas para indicação. Tá? Eu quero indicar que o equipamento está ligado. Tá? Então, esse tipo de LED geralmente consome uma corrente pequena, tá? Na faixa aí de 20 miliamperes, aí, até menos, 10 miliamperes. Okay? Então, moral da história, o nosso LED, pessoal, ele é como se fosse um diodo. Tá? A única coisa que muda é a tensão, a queda de tensão sobre ele. Tá? E ele vai, no modelo, né? Esse aqui seria aquela segunda aproximação, né? Que tem aqui o desenho dele, ó. Segunda aproximação. Segunda aproximação do LED, ela tem também como se fosse um diodo ideal. E aqui nós temos aquela fontezinha de tensão VK, que é aquela de tensão que está aqui. Ó, tá? Então vocês têm que, depois de escolhido a cor, vocês vão ir na tabela, ver qual que é a tensão direta, tá? E daí conseguem resolver o exercício. Ou se quiser calcular um resistor para fazer o acionamento, precisa saber essa tensão VK. Nós já vamos fazer algum exercício. Tá? Então a tensão total do LED, pessoal, é a tensão total em cima desse conjunto, né, da segunda aproximação, que é o diodo ideal, que não tem queda, né? Então aqui é sempre 0 volt, nesse cara aqui, quando está em condução. Tensão de joelho, e ele tem também a resistência, aquela resistência dinâmica, né? Se eu quiser incluir, tá? Existe essa resistência, tá? E ela vai produzir também uma queda de tensão. Então, desses 5 volts aqui, ó, pessoal, então, sei lá, 4,8 vão estar aqui, em cima da queda de tensão, e aqui nós vamos ter os, sei lá, 0,2 volts, talvez. Tá? Então, para compor esses 5 volts, uma parcela é fixa, outra parcela varia com a corrente. Tá? Por isso que, quando vocês forem medir lá na prática, não vai dar exatamente este número aqui. Por quê? Porque tem uma resistênciazinha que muda também, ela tem influência da temperatura, o próprio VK também varia com a temperatura. Tá? Mas vai ficar em torno dessa tensão ali. Tá? Então, isso aqui, se tivesse uma aula prática, a gente ia pegar LEDs de diferentes cores, iria ligar ele e pegaria e mediria a tensão de cada um deles. Bom, professor. Oi? Esse RD ali, que seria, acho que é a resistência? Isso, resistência dinâmica. O valor dela seria, digamos ali, de tensão. Qual seria? Qual seria? Não entendi a tua pergunta. Tipo, ele tem algum valor de tensão? Tipo, essa resistência dinâmica aí? Não, essa resistência dinâmica, ela vai depender do ponto de operação. Tá? Então, se eu tiver... Nessa segunda aproximação. Sim, ela vai depender do ponto de operação, digamos, se eu estou mais para cá, mais para cá, tá? E daí eu posso pegar e ensaiar esse cara aqui, posso ligar o LED na prática lá e colocar ele em diferentes pontos de operação e calcular essa resistência. Tá? Mas ela é uma resistência, a maioria das vezes a gente desconsidera ela. Né? É só pra... mas na soma das malhas, que eu estava dando uma olhada lá, eu não somo ela, né? Ela não entra em soma de tensão, né? Nos exercícios ali, eu acho que não tem nenhum que eu pedi para considerar o RD. Tá? Mas Tá. se fosse eu poderia incluir, né? Porque daí eu teria que calcular o RD, tá, num ponto de operação, tá, através daquela fórmula, né, do RD 26 mil sobre o ID, tá? Daí eu calcularia o RD, daí ela apareceria aqui, ó, tá? Daí ao redor dessa corrente ali que eu utilizei aqui para fazer o cálculo, ele seria essa resistência, digamos que de 1 ohm, tá? Então, ao redor da corrente que eu considerei, eu vou ter uma resistência ali de 1 ohm. Tá? Poderia fazer. Daí na malha, se eu tivesse, por exemplo, uma fonte assim, né, um resistor, e daí aqui fosse o meu equivalente do meu LED, eu teria aqui meu RD, aqui seria aquela quedazinha de tensão VK, né? O diodo ideal eu não desenhei, VK, aqui o RD, e aqui o R do circuito, né? Aqui o R do circuito. Eu poderia considerar, mas nos exercícios eu não pedi, porque a maioria das vezes a gente desconsidera esse RD. Entendi. Obrigado. Beleza. Tá? Então, eu posso fazer essa aproximação aqui. Na maioria das vezes a gente não faz, tá? Essa aproximação com RD. É só em casos muito específicos. Tá? Ok? Então, vou mostrar para vocês agora os tipos de LEDs. Tá? Existem vários tipos de LEDs diferentes. Eles são classificados em alguns grandes tipos, né? Principalmente com relação à quantidade de luz emitida. Tá? Então, por exemplo, existem esses LEDs que eu comentei há pouco, né? Que são os LEDs indicativos.
tá? Que são LEDs que têm vários formatos. Esse aqui é o formato, acho que é esse aqui, acho que é o 3 milímetros, tá? Tem uns LEDs que são quadrados, também não são tão padronizados, assim, não existe um padrão desse tipo de LED aqui. Uns LEDs menorzinhos. Tem um outro LED que não está aqui, que ele é nesse mesmo formato aqui, só que ele é um pouco maior, sim, mais ou menos, que é o LED de 5 milímetros, tá? Então, a quantidade de luz produzida por eles é mais ou menos parecida, o que muda é o encapsulamento, tá? Esse LED de 5 milímetros aqui, essa parte translúcida, né, que fica aqui em cima, ela é maior, então funciona como uma lente. Então eu consigo focar mais a luz ou abrir mais a luz, né? Então muda a dispersão da luz, ok? Então muitas vezes tem um encapsulamento com uma cor diferente, né? Eu utilizo, por exemplo, um LED de uma cor só. Se eu mudar o encapsulamento aqui, eu consigo mudar a cor dele. Tá? Gente bola. Oi. Bom dia. Bom dia. Existem alguns vídeos no YouTube sobre aquelas super lâmpadas, super lanternas, em que os caras têm que colocar um dissipador de calor no LED para ele não estourar devido ao calor que ele gera. Né? Isso, é esse LED aqui. Ó. Esse LED aqui, eu já vou falar disso. Esse é o LED de potência. Até eu tenho um aqui, mas está lá na outra sala, esqueci de pegar. Podia ter mostrado um aqui para vocês. Mas, tá, existem esses LEDs indicativos, são para potências baixas, pessoal. Esse cara aqui, ó, fica na faixa de uns 20, 30 miliwatts de potência, tá? E depois nós temos os LEDs de alto brilho, tá? Que são esses LEDs aqui, ó, que são até semelhante a esse aqui, ó, tá? Só que ele emite um pouco mais de luz. Esse aqui deve chegar, sei lá, 100 miliwatts, um pouco mais, tá? Eu não lembro direito o valor máximo de luz que esse alto brilho consegue. E esse LED que é utilizado para fazer essa lanterna, não sei se vocês já viram esse vídeo no YouTube, que é umas lanternas que produzem uma quantidade de luz absurda, assim, com esse LED aqui, que é o LED de potência, tá? Esse LED, a construção dele, ela é feita para suportar mais calor, tá? Por quê? Porque esse LED aqui, ele é tanta potência quanto? Um LED desse aqui chega até de 1 watt até 5 watts, tá? Só que tem que pensar o seguinte, pessoal, que se eu estou trabalhando com 5 watts e esse LED aqui, ó, ele tem uma queda de tensão de, digamos, vou chutar aqui, 2,5 volts, tá? Então aquela tensão VK dele é 2,5 volts, e pensar que a potência do LED, tá? Lembrando, potência, né, pessoal, é tensão vezes corrente. Então se a potência do LED é basicamente a tensão dele, a queda de tensão, que é o VK, né? Tem uma resistência ali, mas eu vou desconsiderar. VK vezes a corrente do LED, tá? Então, se eu estou trabalhando aqui ó, com 5 watts, tá? 5 watts e a minha tensão é 2,5, essa minha corrente do meu LED aqui, ó, né? Eu vou passar esse 2,5 dividindo, então essa minha corrente do meu LED aqui vai dar 2 amperes, tá? Então, pense que num LEDzinho desse tamanho aqui, ó, aqui é a cabeça de um fósforo, né? Então, esse LEDzinho aqui, ele vai ter que conduzir 2 amperes de corrente, tá? Então, esses 2 amperes vão passar pelo LED e vão acabar produzindo muito calor. Ele vai aquecer, tá? Tanto é que se vocês pegassem esse LED aqui se vocês virassem ele, a parte de baixo ela é metálica, tá? Metálica justamente para você colocar uma pasta térmica ali e acomodar ele em cima de um dissipador de calor, tá? Porque ele produz muito, muito calor, tá? E daí o que acontece? Se a temperatura, se você não tirar esse calor do LED, tá? Não refrigerar ele aquece e acaba se danificando, acaba queimando. Tá? Então, tem que refrigerar o LED, senão ele acaba queimando. Tá? Esse LED de potência mesmo é bem mais caro. Tanto é que muitas vezes essas lâmpadas que nós temos em casa, né, essas lâmpadas LED que a gente compra no mercado aí de vários fabricantes, elas muitas vezes utilizam LED de alto brilho, tá? Ao invés de usar LED de potência, tá? Porque o LED de alto brilho é mais barato e não aquece tanto, tá? Só que daí eu tenho que usar muitos, muitos LEDs para conseguir uma potência maior, ok? Se vocês pegar uma lâmpada LED de um fabricante, não desses fabricantes que a gente compra no mercado aqui, no atacadão ali, que não lembro nem o nome de nenhuma marca dessas mais simples,
que usam um LED de alto brilho, tá? Só que existem outras lâmpadas feitas por fabricantes de mais renome, digamos assim. Por exemplo, um fabricante que é muito famosa na área de iluminação é a Osram, tá? Que ela tem também lâmpadas dessas mais simples, ela também tem. Só que ela tem algumas lâmpadas que eu acho que nem deve vender no Brasil, porque ela deve ser muito cara, tá? Mas se você pegar e olhar a lâmpada aqui, tipo, aqui está o formato, o bulbo da lâmpada, né? Aqui está a partezinha que a gente rosqueia lá no conector. O que acontece? Eles fazem umas lâmpadas onde essa parte de baixo aqui, o pessoal, ela é toda de alumínio e ela tem aletas aqui para dissipar o calor. Tá? Então aqui ela vai emitir a luz, né? Na parte translúcida aqui da lâmpada, e essa parte de baixo ela é metálica, né? Geralmente de alumínio com aletas. Tá? Então essa lâmpada aqui, sim, ela está projetada da maneira adequada e os LEDs estão conectados a um dissipador aqui que vai retirar o calor melhor e ela não vai aquecer tanto. Tá? Então essa lâmpada aqui ela vai ter uma vida útil maior. Tá? Já essas lâmpadas que nós compramos no mercado, ela até tem quem já desmontou uma lâmpada dessa, vocês vão ver que tem uma chapinha de alumínio ali, onde os LEDs estão fixados em cima, só que o material é todo de plástico, acaba que não dissipa muito calor, né? E se vocês, uma hora que a lâmpada está acesa há muito tempo, vocês for lá e tocar na lâmpada ao redor, vocês vão ver que ela está muito quente, tá? E esse calor excessivo, pessoal, diminui muito a vida útil dos LEDs, tá? Porque esse LED aqui, pessoal, tá? Todos eles, na verdade, a vida útil estimada é em torno de 50 mil, tá? 50 mil até 100 mil horas, tá? Então a vida útil é muito grande. Só que daí, se você não fizer a refrigeração adequada, essa vida útil cai abruptamente, tá? Tem que pensar que a gente está comparando isso com uma lâmpada incandescente, né? Que tinha 1000 horas de vida útil. Então, durava o quê? Menos de um ano já queimava. Então, esse cara aqui, 1000 horas, vai dar 100 vezes mais, teria que durar décadas. Só que o que acontece? A gente compra uma lâmpada LED dessas e em 2, 3 anos ela queima também. Tá? Ela está durando um pouco mais que a incandescente. Por quê? Porque ela está aquecendo demais. Tá? O projeto térmico da lâmpada não é bem feito. Tá? Só que daí, o que acontece? A gente vai comprar uma lâmpada desse tipo aqui, de LED convencional, a gente vai pagar o quê? Sei lá, 15, 20 reais, né? A gente já acha caro. Né? Uma lâmpada dessas aqui da Osram, imagina, tem todo um corpo de alumínio aqui, um dissipador, isso aqui vai custar uns 100 reais, tá? 100, até mais, talvez. Só que daí o que acontece? A gente não compra, né? A gente não compra porque vai ser muito caro. Eu não sei se vai ser pagado durante toda essa vida útil, pode acontecer algum outro problema, ela queimar antes também. Então, muitas vezes a gente prefere pegar uma lâmpada um pouco mais barata, mesmo que dure menos. Mas aí a aplicação é mais para a indústria, não residencial. Uma lâmpada dessa. Muitas vezes, quando você está trabalhando em ambientes onde a troca é muito difícil, muito custosa, né? Então, você acaba preferindo colocar uma lâmpada que tem uma vida útil maior, porque senão, que daí vai diminuir o gasto que você vai precisar para trocar essa lâmpada. Então, por isso que... Imagina para alugar uma PTA para ir lá, o cara subir e trocar as lâmpadas, a iluminação todinha. No ano. O custo é elevado para a indústria. Sim, com certeza. E muitas vezes até não se usa, principalmente a iluminação pública, a iluminação de ambientes muito grandes, até não se... Agora está começando cada vez mais a ter lâmpadas LEDs de potência bem maiores, né? Mas muitas vezes utiliza outros tipos de lâmpada, né? Geralmente vapor metálico, aquelas que possuem um reator, aquele tipo de lâmpada tem uma vida útil bem grande também. Então acaba que, se vocês passarem num posto de gasolina, por exemplo, que tem aquelas... Posto de gasolina é um ambiente que é iluminado e é alto, né? Então, se vocês olharem lá em cima um dia que está desligado a lâmpada, vocês vão ver aquelas lâmpadas de vapor metálico, né? Que é uma lâmpada maior, precisa de um reator diferente, né? A gente tinha naqueles reatores de lâmpada fluorescente antigamente, né? Agora já tem fluorescente a LED, né? A lâmpada LED, né? Tubular, né? Que o reator já está... O driver, né? Que aciona o LED já está embutido dentro da própria lâmpada. Né? Mas antigamente tinha aquele reatorzinho externo, né? Então essas lâmpadas de vapor metálico também tem esse reator, que é um reator pesado, grande, né? Muitas vezes ele é um reator eletromagnético ainda, ele é uma bobina que tem ali dentro, não é um reator eletrônico, né?
Reator eletrônico é mais complicado para esse tipo de lâmpada. Tá? Quem fabrica muito esses reatores para esses outros tipos de lâmpadas é a Entral, que é aqui em Porto Alegre também. Eu acho que é a maior fabricante. Até o professor Douglas, que é o coordenador do curso de vocês, ele trabalhava com iluminação também a LED no doutorado dele, e ele fez alguns projetos, eu acho que até com a Entral. Ô, professor, Oi? vou tirar uma dúvida em relação a esse LED aí. Uhum. Se eu ligar ele ao contrário na energia, ele só não conduziria, só não acenderia, né? Se eu pegar uma lâmpada 220, um LED 220, né? Mas corre o risco também de queimá-lo? Tá, primeiro, não existe LED 220, tá? Não existe. O que acontece? O LED, se vocês olharem para o LED, é como se fosse um diodo, tá? Então, o diodo aqui, ó. E só que eu nem mostrei o símbolozinho, vou mostrar daqui a pouco o símbolo dele. Então, ele tem um símbolo assim, ó. E daí o que acontece? Quando você aciona o LED, a tensão dele vai ser aquela tensão que eu mostrei antes, até uns 5 volts, digamos, tá? Então, o que acontece? Para mim ligar o LED, eu preciso limitar a corrente dele. E daí, para limitar a corrente, eu vou precisar de um resistor, tá? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Posso colocar uma fonte de tensão aqui, que pode vir da rede, tá? E daí, aqui eu preciso colocar um resistor para limitar a corrente. Tá? Eu posso projetar esse resistor aqui de tal forma que aqui suporte até, sei lá, 100, 200, 300 volts. Tá? Só que aqui sempre vai ter que ficar 5. Então, se eu botar 200 volts aqui, ó, aqui vai ter que ficar 195. Tá? Então, vai ficar 5 volts produzindo luz. Tá? Digamos que aqui ó, eu precise de 20 miliamperes. Tá? 20 miliamperes. Esses 20 miliamperes vão entrar nos 5 volts aqui e vão produzir luz. Só que esses 20 miliamperes vão estar passando nessa resistência e produzindo 195 volts aqui, vezes os 20 mili. Né? Vocês vão ver que 95% da potência está no resistor e 5% no LED. Tá? Então acaba que a eficiência cai muito. Tá, mas daí no caso, se invertesse a polaridade agora. Tá? Se inverter a polaridade... Ó, ele vai aguentar, porque ele é para 5 volts. 5 né? volts é condução direta. Isso. Daí existe um outro parâmetro chamado tensão reversa. Tá? Quanto que ele suporta de tensão reversa, que é uma aula na sequência agora. Um pouquinho mais para frente a gente vai ver. Essa tensão reversa, cada diodo ou cada LED tem a sua tensão reversa. Tá? Geralmente, LEDs têm tensão reversa baixa. Tá? Baixa quanto? 5 volts, 10 volts no máximo. Tá? Então, se você inverter esse cara aqui, ó, ele vai acabar queimando. Tá? Por isso que numa lâmpada incandescente, uma lâmpada LED, o que acontece? Para melhorar isso, geralmente são colocados vários LEDs em série, que eu já vou mostrar na sequência, tá? E nós temos um circuito retificador, que vai deixar só tensão positiva para o LED, tá? Porque nós temos aqui na rede, né, nós temos tensão alternada, tá? Então ela é positiva e negativa, tá? Então nós vamos passar isso aqui por um circuito que vai entrar a tensão alternada, vai sair contínua, tá? E daí vai sair só tensão positiva, e daí nós vamos pro driver. Tá? O que é o driver? É o circuito. Tá? Driver. Tá? Que daí ele vai acionar o meu LED aqui. E essa retificação não daria para fazer com os próprios LEDs? Dá para fazer com os próprios LEDs. Dá para fazer com os próprios LEDs, tá? Só que daí o que acontece? Daí tem essa questão da tensão reversa. Tá? Que daí, se eu fosse ligar eles direto na rede, né? Daí, quando a tensão da rede fica negativa, o meu LED geralmente ele não vai suportar essa tensão reversa máxima, tá? Mas sim, daria para fazer. Se fosse uma retificação numa tensão menor, uma amplitude menor, sei lá, bota um transformador e rebaixa para 10 volts, e daí faz uma ponte retificadora com LED, dá sim. Tá? Só tem que usar as resistências aí, né, para poder retificar. Tem que usar as resistências. Não, a outra forma é, por exemplo, se eu pegar assim, se eu tiver uma tensão alternada e eu fizer isso aqui, eu botar um resistor e um LED, tá? O que vai acontecer? Esse LED, ele só vai conduzir quando a tensão for positiva, tá? Quando a tensão for negativa, inverter, o LED vai apagar, tá? Então vai ficar 50% do tempo ligado. Daí o que o pessoal faz? Eu posso colocar um diodo, um LED assim,
Um para um isso lado, aí. outro para o outro. Então, num semiciclo, né, quando ficar positiva, um LED acende, e depois, quando inverter, o outro LED acende. Então, fica metade dos LEDs aceso metade do tempo. Só que no total sempre vai ter um LED aceso, pelo menos, né? Entendi. Tu não está utilizando todo o potencial do LED, tá? Tem isso, né? Tu está usando só 50% do LED. Então, tu pagou um LED inteiro, mas tu usa só metade. Então, tem isso. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de fazer um projeto, né? De um circuito para acionamento de um circuito de iluminação. Beleza. Ok. Então, pessoal, então, tá, isso aqui eu já falei quase tudo. O que mais que falta aqui? Se vocês vão, a hora que vocês pegarem um LED na mão, tá? Se tivesse uma aula prática, a gente ia estar fazendo isso agora. Mas aqui nós temos o LED. Se vocês olharem no LED, que ele é transparente, né? A maioria deles é um pouco transparente. Só esses mais foscos aqui, o verde, por exemplo, você não vai conseguir enxergar totalmente lá dentro. Mas se você olhar contra a luz, vocês vão ver que dentro tem uma estrutura assim, mais ou menos. Tá? Então, muitas vezes vocês pegam um LED, vocês querem saber. Vocês podem simplesmente tentar ligar ele e verificar se ele está invertido ou não. Mas se vocês pegarem e olhar ele contra a luz, esse terminal menor aqui, ó, é sempre o positivo. Tá? Normalmente, se você pega um LED novo, né, que você comprou e tira direto da caixa, do pacote, você vai ver que o terminal mais longo também é o positivo. Tá? Só que normalmente, ó, o que acontece? Você usou uma vez, muitas vezes você vai querer cortar os dois terminais aqui com o mesmo tamanho para colocar num protoboard, por exemplo, alguma coisa. Daí você não sabe mais pelo comprimento dos terminais. Tá? Então você olha contra a luz, o terminal menor aqui é o terminal positivo. Tá? Isso é só curiosidade. Se vocês precisarem fazer uma ligação, vocês já acertam a polaridade já de cara. Tá? Ele também tem um chanfro, ó, no lado aqui, ó, que indica o terminal negativo. Tá? E o terminal menor aqui, o visto de cima, né, é esse terminal aqui, ó, tá? É o terminal positivo. Tá? Ok? Beleza, pessoal? Então, dos tipos de LEDs, esses LEDs menores, né, são os LEDs indicativos, eles são apenas para alguns miliwatts, tá? Então, são utilizados em painéis de carros, aqui, ó, celulares, né? No celular também é um tipo de LED, só que é um LED muito menor, né? Então, esses LEDs aqui são LEDs grandes, né? Mas existem LEDs SMDs também, que são aqueles que a gente monta na superfície, né? Soldado só de um lado, não precisa... Esse aqui você vai precisar colocar ele numa placa de circuito impresso aqui, por exemplo, você vai ter que fazer um furo na placa, né? Passar os terminais para o outro lado e soldar pelo outro lado aqui, tá? Mas existem LEDs SMDs também, que você solda ele na superfície, tá? Então, algumas lâmpadas, lanternas aqui com LED desse tipo aqui, mas vai produzir muito pouca luz. Iluminação, né? Painéis de equipamentos, né? Aqui de equipamento de som, né? Aqueles VUs, né? Que mostram a intensidade da música, por exemplo. Usa esse tipo de LED. Tem que ser um LED indicativo. Se você vai colocar num painel aqui um LED de alto brilho ou de potência muito grande, ele vai acabar ofuscando, né, a visão. Então tem que ser um LED de potência baixa mesmo. O cara vai construir uma mesa de som, acaba construindo uma lanterna. Não, eu já montei placas no laboratório, né, para fazer indicação, por exemplo, cara, eu fiz uma fonte na minha placa de instrumentação, onde eu precisava colocar um LED para indicar que a fonte de mais 15 e a de menos 15 estavam ligadas, né? É interessante, daí tu olha, tem um LED aceso, tu sabe que a fonte está funcionando. Eu coloco uma no 5 volts, uma no mais 15 e outra no menos 15. Tá? Que a minha instrumentação no pesquisa ali usa mais e menos 15. Uma vez eu não calculei direito o resistor do LED e aquilo fazia tanta luz que a gente não conseguia nem olhar para a placa, né? Então, perdi um pouco da função, né? Então, vai lá, aumenta o valor do resistor, diminui o brilho do LED, senão perde um pouco da função. Ô, professor, mais uma dúvida. Estou com uma caixa, um exemplo, uma caixa cheia de LED lá. E eu não sei quantos watts trabalha cada um. Tem como descobrir só com ele o multímetro ou não? Você vai conseguir medir a potência elétrica que ele está consumindo ali. Só que tem uma eficiência, né? O quanto que ele pega entrou 10 miliwatts elétricos, né? Potência elétrica. Ele vai se converter em um número de lumens, né? Lumens é a unidade de intensidade luminosa, tá?
Talvez eu tenha falado errado. Eu não sei se é lumens, é intensidade luminosa. Tem que pesquisar depois. Eu acho que é candela, eu acho que é o número. Mas o pessoal usa lumens, que eu não lembro o que significa lumens, mas tem a ver com quantidade de luz. Tá? Existe uma relação entre quantos lumens por watt. Tá? Se vocês comprarem uma lâmpada, se alguém tiver uma caixinha ainda de uma lâmpada de LED, vocês vão ver lá qual que é a quantidade de luz. Geralmente sei lá, 100 lumens por watt, 200 lumens por watt no máximo, tá? Então, isso você não vai conseguir fazer em casa, você vai precisar de um instrumento lá para fazer a medição, que é aqui no laboratório do GEDRE, que é o laboratório de reatores eletrônicos, eles têm ali, que é a chamada de esfera integradora, que é uma esfera fechada que você coloca o ponto de luz no meio e ela vai girar ao redor lá e vai medir coletar toda a quantidade de luz que ela faz. É um equipamento caríssimo lá que não tem como fazer. Mas só com a potência elétrica já dá para ter uma ideia. Tá? Dá para ter uma ideia. Não vai ser alguns miliwatts ali de potência, mas o quanto vai virar em luz exatamente. Não tem como saber em poucos instrumentos. Ok? Tá? Então, esses aqui são LEDs indicadores apenas. Tá? Depois nós temos os LEDs de alto brilho. Tá? Então, aqui nós temos um LED de 3 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros. Então, o que muda é o tamanho só do encapsulamento. Todos esses três aqui têm a mesma potência. Tá? Só muda o tamanho do encapsulamento. Tá? E daí, com esse tamanho do encapsulamento, você consegue concentrar ou aumentar a dispersão da luz. Ok? Isso aqui, pessoal, essa lâmpada aqui, por exemplo, foi uma lâmpada que foi desenvolvida aqui na universidade, tá? Aqui nesse mesmo laboratório, no GEDRE, que é do tempo que o professor Douglas ali, que é o professor de vocês, fazia doutorado também, né, na área de iluminação, tá? Então, essa aqui foi uma das primeiras lâmpadas com LEDs que foram desenvolvidas. Isso aqui foi o quê? Sei lá, 2007, por aí, 2008 no máximo, foi desenvolvida essas lâmpadas aqui. Depois se popularizou mais, surgiu várias publicações e essas empresas maiores acabaram começando a construir esse tipo de lâmpadas. Tá? Mas isso aqui é uma lâmpada artesanal. Esses LEDs aqui foi o pessoal, os alunos aqui que soldaram. Tá? Aqui também, ó, uma lâmpada com vários LEDs, tá? Que usa o LED de alto brilho. Então, como ele é uma potência bem menor, você tem que colocar muito mais LEDs. Tá? Muito mais LEDs. Então, aqui deve ter, sei lá, 50 LEDs para conseguir, sei lá, 5 ou 10 watts de potência. Tá? Então, você tem que usar vários e vários LEDs. Se fosse LED de potência, você usando, sei lá, 2, 4, 5 LEDs, você já consegue uma potência boa. Tá? Só que daí tem que ver a questão de dissipação, de calor e tal. Ok? Então, é utilizado para iluminação, tá? Como ele é de alto brilho, para iluminação. E depois vem os LEDs de potência, tá? Os LEDs de potência, daí vocês vão encontrar LEDs únicos, assim, né? De 1 watt, 2 até 5 watts, eu já vi, nesse mesmo encapsulamento aqui, ó. Parece um ovo frito aqui. Eu tenho os terminais, ó, terminal positivo e negativo aqui, e daí a parte de baixo, essa parte branca é plástico, tá? E a parte de baixo é metal, tá? Metal. E esse metal tem que ser conectado num dissipador para tirar o calor, ok? E esse LED aqui eu comprei, eu tenho 6 desses LEDs aqui, que esqueci de pegar ali, mas ele fica nesse encapsulamento aqui, ó. Ele já tem os terminais soldados nessa estrela aqui, que a gente chama, que ela é metálica, que é justamente para dissipar o calor. Tá? Então você solda aqui, direto nos terminais, e daí ela já funciona como um dissipador, e essa estrela aqui você pode ainda colocar num outro dissipador para tirar o calor mais ainda. Tá? Então, o LED único, vocês vão encontrar até 5 watts, mais ou menos. Para potências maiores, já são construídos clusters, né? Um cluster de LED. Então, esse cluster aqui eu tenho 100 LEDs, tá? Cada pontinho desses aqui, pessoal, ó, é um LED, tá? Então, eles vão sendo feita uma associação série paralela dos LEDs para conseguir potências maiores. Okay? Então, olha o tamanho aqui da parte metálica. Ó. Então, tudo isso aqui vai pegar e vai esquentar muito, tá? Então eu preciso colocar um dissipador aqui, tá? Então isso aqui é uma que poderia ser usada para fazer aquela lanterna gigante lá que o Pedro falou ali, tá? Não sei se é com esse aqui, mas 100 watts, pessoal, 100 watts de potência num LED, isso aqui é o equivalente a, sei lá,
sei lá, 2.000 watts de lâmpada incandescente. Tá? Então é muito, muito mais. Tá? Ele trabalha com 12 volts, né, Tibola? Esse aqui eu não sei qual que é a tensão, mas geralmente é tensão baixa. Tá? Tensão Mas baixa. tem desse de potência vai até 12 volts. Não, tem de várias tensões diferentes. Esse aqui é 30 watts. Ó. Tá? Então, eles já têm aqui, ó, essa Não, a partezinha. tensão de 30, 30 aí é watts. potência, né? Isso aqui é potência. Não, 30 volts, 12 volts a tensão dele. A tensão eu não peguei, quando eu coletei a informação desses aqui, eu não peguei qual que era a tensão de alimentação dele. Mas assim, ó, é interessante utilizar um driver especial para fazer o controle de acionamento desse tipo de LED. Se você colocar só um resistor para acionar esse tipo de LED aqui, primeiro que o teu resistor vai dissipar mais que o dobro dessa potência aqui. Então, se você precisar acionar 100 watts, tá? E você acionar com um resistor, ele vai esquentar muito. Então, é interessante utilizar um driver de acionamento de LED, tá? Que daí é uma fonte eletrônica específica para isso, tá? Porque senão você pode danificar esse cluster de LED bem facilmente. Tá? Então é interessante, porque o LED ele tem que ser acionado com corrente constante. Tá? Então tem que acionar com corrente constante. Se você colocar uma resistência, ele vai aquecer, a temperatura muda, e aí a corrente vai mudar também. Tá? Então é interessante pegar e controlar a corrente, que geralmente é feito com uma fonte eletrônica. O que é o driver? É a mais limpa para colocar, né? Oi? Uma de notebook é a mais limpa para colocar, porque ela é bem estável, né? Mas a fonte de notebook é uma fonte de tensão. Tá? Uma fonte de tensão. Se vocês colocarem, bota no Mercado Livre assim, ó, fonte para driver para LED. Tá? O que é o driver que o colega perguntou? O driver vai ser um circuito eletrônico onde ele vai receber geralmente tensão alternada, tá? Vai entrar a tensão alternada da rede e ele vai sair aqui, pessoal, uma corrente controlada. Tá? Então você vai ligar, nesse caso aqui, o cluster de LED, você vai ligar aqui, ó, que ele vai produzir a luz e tal. E daí vocês vão acertar aqui, ou não vai ter uma regulagem no driver aqui, que vai acertar qual que é o nível de corrente. Então, digamos que o LED, a queda de tensão dele fosse 12 volts, né? Porque tá vários LEDs em série, digamos que a tensão dele fosse 12 volts. O que acontece? Conforme vai mudando a temperatura, esses 12 volts pode ser que diminua. Tá? Geralmente é isso que acontece. Então, diminui a tensão. O que aconteceria com a corrente se eu tivesse com um circuito com assim, né? Só com resistor e LED. Aqueceu o LED, a tensão cai, ele vai drenar mais corrente. Então, ele vai acabar consumindo mais corrente. Cai a tensão, aumenta a corrente. Cai a tensão, aumenta a corrente. Ele aquece, ele cai mais, aumenta mais a corrente. Então, acaba que ele vai acabar... A corrente vai começar a aumentar. Conforme vai esquentando, a corrente vai aumentando. Tá? Ele vai iluminando mais também, aquecendo mais e pode danificar. O que o driver faria? Ele perceberia que a tensão está caindo e manteria a corrente constante. Tá? Ele vira uma fonte de... Ele vira aqui para nós uma fonte de corrente. Tá? É a melhor maneira de fazer acionamento de LED. Em corrente constante. Tá? Beleza? Então, esses aqui são os LEDs de potência. Tá? Esta figura aqui, se não me engano, essa aqui é a lâmpada que eu estava comentando com vocês, essa aqui é da Philips, tá? Então, olha, o dissipador dela é toda essa parte de baixo aqui, tá? Então, ela vai dissipar calor para cá, ó, tá? Fazendo com que o LED em si não aqueça tanto, tá? Aqui, pessoal, é um cluster feito, acho que esse aqui acho que foi feito no laboratório, até está montado ainda. Esses dias eu vi um aluno trabalhando com essa montagem aqui. Então, aqui estão aquelas estrelas que eu comentei, que são os dissipadores, e foi colado num dissipador maior. Eu acredito, eu não acompanhei esse trabalho aqui, eu acredito que foi colocado um dissipador tão grande para questão de estudo, tá? Para manter a temperatura do LED a mais baixa possível, para não ter distorção de cor, né? Porque a temperatura afeta a cor também. Então, foi montado assim. Acho que foi mais para estudo, porque comercialmente ficaria um pouco inviável. É muito grande esse dissipador. Eles têm mais ou menos dessa altura, assim, mais ou menos. Então, ele deve ter o quê? Uns 15 centímetros de altura. Tá, tem escala aqui.
Aqui é 50, 60, 75, tá? 7 centímetros e meio, mais ou menos. Tá? Mais ou menos isso aqui, de altura. Tá? E aqui tem 10 centímetros e aqui 21 centímetros. Tanto assim, mais ou menos. Então, é um dissipador bem grande. Tá? Claro que a potência aqui também é grande. Não sei qual a potência individual de cada LED. Vai ter que pegar a potência de cada um e multiplicar por um número total aí para ver. E se vocês olharem, ó, pessoal, estão todos os LEDs ligados em série. Tá? Estão todos ligados em série, ó. Aqui, ó, positivo, negativo, ó, e o fio sai de um e já vai no outro, ó. Já vai no outro, vai no outro, já vai no outro, já vai no outro. Então tá todo mundo em série, tá? Então, por que é feito isso? Com isso, se o meu LED for 5 volts, digamos, então eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 LEDs, 30 vezes 5, eu vou precisar de 150 volts para fazer o acionamento, tá? 150 volts eu posso pegar da rede, né? Vou pegar da rede, vou transformar em contínua, e de 220 para 150 é mais fácil de fazer essa conversão, tá? Então, geralmente, se coloca em série para aumentar a tensão, ficar mais fácil de fazer o acionamento. E como eu tenho que acionar em corrente, se está todo mundo em série, a corrente neles é a mesma, tá? Então, a corrente em todos os LEDs é a mesma. Ok? Então, essa é uma forma de fazer o acionamento. Tá? Ok? Então, aqui, ó, acionamento de LEDs, pessoal. Como é que eu posso fazer? Aqui eu já comentei, alguns deles eu já comentei com vocês aqui. Tá? Qual que é a maneira mais simples de fazer o acionamento? Usar apenas um resistor. Tá? Então, aqui está o símbolo do LED. Ó, ele é um diodo e duas setinhas indicando que tem uma luz saindo dele. Tá? Então, ó, eu peguei uma tensão Vin, ela tem que ser maior que a tensão do LED. Então, se aqui for 5 volts, eu vou pegar uma tensão Vin aqui que seja maior que 5 volts, senão a corrente não vai ir para o LED. Vou pegar aqui, digamos, 10 volts. Tá? Então, eu vou ajustar esse resistor aqui até que ele dê a corrente nominal do meu LED. Tá? Então, isso aqui é chamada limitação por resistor série. Okay? É a forma mais simples de fazer o acionamento. Tá? Aqui eu já tenho que ter uma tensão contínua, né? Tá? Só que é mais difícil. Eu posso produzir ela através de um retificador, que nós vamos ver mais para frente, ou eu posso utilizar uma fonte alternada, que é o circuito que eu acabei de comentar com o colega. Posso fazer uma retificação com os próprios LEDs. Tá? Então, aqui eu tenho uma tensão, quando a tensão ficar positiva, ó, a corrente vai sair por aqui, e esse LED aqui acende. E o outro está reversamente polarizado. A corrente não vai entrar aqui. Tá? Então, esse LED apaga. E depois, quando a tensão ficar positiva embaixo, a corrente vai vir por aqui e vai acender o LED da direita. E o da esquerda apaga. Tá? Então, a limitação com o resistor série com fonte CA. Ok? Então, um acende e outro apaga. Né? Um acende e outro apaga. E daí tem aquela questão que eu comentei. Eu estou pagando por 2 LEDs, mas eu só vou ter a luz de um, né? Porque sempre vai ter apenas um aceso. Tá? Então, fica... Para produzir a mesma quantidade de luz de um LED, eu preciso do dobro de LEDs. Tá? Então, isso tem que ser levado em conta também. Ok? Outra forma, pessoal, é utilizar um capacitor em série. Tá? Usar um capacitor em série, porque daí o capacitor ele também vai limitar a minha corrente através da reatância capacitiva dele, que vocês devem estar vendo agora em circuitos 2. Não devem ter visto ainda já, mas a reatância capacitiva do capacitor pode ser utilizado para limitar a corrente do LED. Não é muito indicado fazer dessa forma aqui, porque variações de tensão aqui também vão afetar bastante os LEDs. Não é uma forma assim muito ortodoxa de fazer o acionamento de LEDs dessa forma aí também. Mas dá para se usar capacitores, mas daí tem que fazer algumas modificações ali, que daí melhora um pouco o circuito. Tá? Outra forma é utilizar, por exemplo, um LM317, que ele é um regulador de tensão, na verdade. Tá? Ele é um regulador de tensão. Ele faz com que a tensão nesse pino aqui e nesse pino aqui, ó, fique em torno de, agora não tenho certeza, mas acho que é 1.2 volts. Tá? Então, entre esses dois pinos fica sempre 1.2 volts. Então, eu coloco um resistor aqui, ó, tá? E daí, esse capacitor aqui não está fazendo nada, agora esquecem ele. E daí, 1.2 volts em cima desse resistor vai dar uma corrente, que é a corrente do LED. Tá? Então, a corrente do LED é
1.2 sobre esse resistor. Então, digamos que eu precise aqui de... Vamos botar um valor redondo, né? 1.2 mA, tá? Então, eu preciso colocar aqui um resistor de 1K. Tá? Então, se eu colocar um resistor de 1K aqui, ele vai me dar 1.2 mili. Tá? Então, essa é uma forma. Esse elemento 307, ele é um regulador de tensão usado aqui para fazer uma fonte de corrente. Tá? Então, esse carinha aqui custa 2 a 3 reais aqui. Bem baratinho. Tá? Bem barato. E a outra forma é utilizar circuitos integrados específicos para o controle de LEDs. Tá? Que é, por exemplo, o NUD 4001, que ele é um circuitinho integrado de 8 pinos aqui, tá? Onde eu alimento com uma tensão Vin. Aqui tem um resistor, ó, que eu, mudando esse resistor, eu mudo a corrente do meu LED. Tá? Então, ela é uma fonte de corrente controlada. Tá? Eu lembro que um aluno, semestre passado, em Circuitos 1, me perguntou como é que eu faço uma fonte de corrente, pessoal. Tá? Uma forma é fazer ela eletronicamente. Tá? E esse circuito integrado faz isso. E aí, mudando o resistor, esse RX ali, eu consigo trocar a corrente do meu LED. Tá? Beleza? Então acabou que eu já tinha comentado a maior parte desses circuitos aí com vocês antes. Dúvidas, perguntas? Então tá, vamos seguir. Okay? Vamos fazer um exemplozinho aqui, bem simples, daquele primeiro circuito de acionamento, tá? Onde eu vou utilizar simplesmente um resistor, tá? Para fazer a limitação da corrente, ok? Então vamos lá, vamos fazer esse primeiro exercício. Ó. Eu tenho aqui uma fonte de 10 volts, tá? Eu tenho um LED. Esse LED aqui, pessoal, para nós é um LED vermelho, tá? LED vermelho. E eu preciso dimensionar este resistor de forma que a corrente no LED seja de 20 mA. Ok? Então isso aqui é um caso clássico aí que vocês vão precisar fazer na prática um dia. Tá? Então como é que eu faço para fazer esse dimensionamento do LED? Então aqui a gente geralmente aproxima o LED apenas pela sua tensão nominal. Tá? Então vocês vão vir aqui, ó, LED vermelho. Vocês vão ir numa tabela, tá? Na lista 1 que está lá no Moodle para vocês, tem exercício desse tipo aqui e tem também essa tabela para vocês, que está lá no final da lista. Tá? Então aqui vermelho, vocês vão vir aqui 1.8 volts. Tá? Então significa o quê? Que quando o meu LED estiver aceso, aqui vai ter 1.8 volts. Tá? Isso que significa. Tá? Então, como é que vocês vão resolver esse cara aqui? Vocês vão fazer uma malha aqui dentro. Tá? Vocês vão fazer uma malha, vocês vão sair desse ponto aqui, somar as tensões, né? A corrente vai sair da fonte, vai passar pelo resistor e vai fechar o circuito. Tá? Então, vocês vão sair daqui, vocês vão chegar no terminal negativo, ó, vai ser menos Vin. Tá? Vocês vão caminhar lá em cima, vocês vão chegar no mais do resistor, ó, R vezes uma corrente. A corrente, pessoal, vocês já sabem a corrente. Eu quero que a corrente seja 20 mili. Então, aqui vocês já vão colocar I LED. Tá? O que vocês não sabem? Vocês não sabem o resistor. Tá? Então, não é uma malha convencional onde a gente acha a corrente. A corrente a gente já sabe. Eu quero saber o resistor. Tá? Então, o resistor é a incógnita. Mais a tensão VK do LED. Igual a 0. Okay? Então, agora vocês vão isolar o resistor. Então, o resistor vai ser quanto? O Vin vai ir para o outro lado. Vin. O VK vai ir para o outro lado. VK. E daí, a corrente do LED vai passar dividindo. E LED. Ok? Então, essa aqui, pessoal, é a equação para fazer o projeto de um resistor. É a tensão de entrada menos a queda do diodo, dividido pela corrente que vocês querem. Tá? Então, substituindo ali vai dar quanto? 10 menos 1.8 sobre 20 mili. Tá? 0,02. Tá? Então, eu tenho que dividir isso aqui na calculadora. Vamos fazer ligeirinho aqui. Vai dar 10 menos 1.8. Não tem mais um zero ali não, professor. É 20 mili. Não, 0,02, né? 20 mili, né? Ah, é 20, tá certo. Isso, 20 mili. Só ficou meio amontoado aqui. Só ficou meio amontoado. Eu ia botar 20 mili e depois eu mudei de ideia. Sim.
Tá? Então, isso aqui deu 410 ohms. Tá? 410 ohms. Ok? Então, é isso aqui que vocês precisam na hora de colocar um resistor. Vocês não vão pegar e botar um LED lá e colocar qualquer resistor. Tá? Então, claro que aqui eu usei 20 mil. Daí, se vocês comprarem um LED, vocês teriam que descobrir qual que seria a corrente nominal dele. Geralmente é em torno de 20 mil ou menos. Tá? 20 mil ele já vai produzir o máximo de brilho dele. Tá? Então foi o que eu acabei fazendo lá. Eu coloquei na minha placa para o máximo do brilho, só que com o máximo do brilho não consegui nem olhar para a placa, de tanta luz que produzia. Então, vocês podem muitas vezes acabar aumentando esse resistor aqui e diminuindo a corrente. Tá? O LED, pessoal, se você colocar 1 mA, ele já vai acender. Tá? Já vai servir para... se é só para indicar alguma coisa, sei lá, de 1 a 5 mA já está show de bola. Não precisa colocar os 20 mil aqui, senão é muita luz. Tá? Ô, professor, tira outra dúvida. Se caso, por exemplo, vou fazer um acionamento, eu não tenho um resistor desse tamanho. Eu posso usar uns 2 ou 3 em série até chegar... Pode. Muitas vezes, o que teria que cuidar aqui? Não é só... O valor é importante, claro, né? Só que aqui a gente não tomou cuidado também com a potência, né? Então, muitas vezes, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Nós temos 20 mA passando nesse resistor aqui, ó, num resistor de 410. Então, a potência no resistor, ela é a resistência vezes a corrente ao quadrado, tá? Então, a resistência aqui é 410 vezes 20 mil ao quadrado, 0,02 ao quadrado. Vou só fazer esse cálculo aqui, ó, primeiro. 410 vezes 20 mil ao quadrado. Então, deu 164 miliwatts. Tá? Miliwatts. O que acontece? Muitas vezes a gente não possui, não temos um resistor de 164 miliwatts. Então, muitas vezes a gente precisa fazer uma associação para conseguir o valor, mas muitas vezes por causa da potência também. Então, se a gente usar aqui, por exemplo, um resistor de 1/8 de watt, que é muito comum, tá? 1/8 dá 125 miliwatts. Então, significa o quê? Que se eu usar um resistor de 410 ohms de 1/8, a potência nele vai ser maior que a potência máxima que ele suporta. Tá? Então, eu teria que dividir ele em 2. Tá? Então, poderia ser, por exemplo, utilizado 2 de 200 e poucos em série. Não vai ter esse valor exato também. Né? Posso usar 2 em série, que daí ele vai ficar com a mesma corrente, mas com a metade da tensão. Ou eu posso colocar 2 resistores do dobro do valor em paralelo. Tá? Posso usar 2 de 800 e poucos em paralelo. Para dar, então, uma... vai dividir a corrente daí entre eles. Tá? Mas sim, posso usar vários. Sim. Isso é comum acontecer. Tá? Claro, o ideal é colocar um só, né? Porque daí fica mais... O circuito fica menor, né? Vai ficar mais prático, né? Só que daí eu teria que pegar um resistor aqui de, sei lá, de 1/4 de watt. Tá? Então, esse cara aqui teria que ser um resistor de 1/4. Isso aqui dá 250 miliwatts. Tá? Okay? Quando vocês vão lá comprar um resistor, vocês pedem, eu quero um resistor de 400 ohms, 1/4 de watt. Tá? Tem que ser com uma potência maior do que a potência que vocês vão usar. Okay? O ideal é que seja 1/4, ainda não sei se seria uma boa. Talvez um resistor de 1/2. Tá? Qual que é a regra? A regra é que a potência máxima do resistor aqui seja pelo menos o dobro, tá? Da potência que vocês vão dissipar. Senão ele vai esquentar muito. Tá? Mais que o dobro, até, de preferência. Ok? Beleza. Tá. Ok, pessoal. Aqui, ó, eu tenho um outro exemplo que é interessante, que é o seguinte. Nós temos aqui, ó, nós precisamos ligar, ó, 4 vezes 4, 16 LEDs, tá? 16 LEDs. E eu tenho duas opções para vocês aqui, tá? Tenho duas opções. A primeira, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, um resistor só, tá? Um resistor só. E daí eu vou fazer um série paralelo de todos aqui, ó. Tá? Vou ligar os de cima aqui todos em paralelo e em série com o próximo, em série com o próximo, em série com o próximo, ok?
tá? Então, eu vou estar com um resistor só e vários LEDs. Tá? A outra opção seria fazer o seguinte, ó, colocar 4 LEDs em série, tá? E colocar um resistor para cada série aqui, né? Que a gente chama de cada cluster de LEDs aqui, cada string. Tá? Cada string de LED a gente coloca um resistor só. Pergunto para vocês aí, ó, qual dessas duas opções aí que vocês acham que seria mais interessante e por quê? O que vocês acham desse circuito aí? Esse circuito que vocês utilizariam? Eu acho que eu usaria várias resistências ali. Da esquerda ou da direita? Olhando para frente do computador, que seria para a direita. Da direita. Tá. Por quê? Por causa que tem várias resistências. Eu acho que ficaria mais eficiente no caso de substituir também. Gastaria com mais... Dissiparia também melhor, né? Mas não sei, depende. O calor dissiparia melhor. Economicamente não, né? Porque vai ter 4 resistores, o custo vai aumentar na escala de produção, torna-se inviável perante o outro. Pode ser também que o custo seja mais barato de a resistência do valor menor também, com comprar um resistor maior, tão grande, também às vezes sai mais caro ainda, né? Comprar uma resistência mais comumzinha. Pode ser. O problema é que se queimar um LED, tu perde toda uma fileira. É aí que eu queria chegar também. Exatamente. O outro é bom que se queimar um, o resto fica funcionando. Exatamente. Tá. Perfeito. A ideia é discutir exatamente isso. Vamos lá. Então, vamos às vantagens e desvantagens de cada um deles. Tá? O circuito da esquerda, ele tem um resistor só. Tá? Só que ele está suportando 200 mA aqui. Tá? Enquanto que do outro lado suporta até 52 aqui. Tá? Então, ele vai ser um resistor para potência menor, tá? Só que tem que usar 4. Tá? Então, do ponto de vista econômico, teria que eu teria que pesar, ver se um resistor só de potência maior vai ficar mais barato do que 4 menores. Eu acho que nesse ponto, provavelmente, um resistor só acho que ainda vai ficar mais barato. Tá? Depois, nós temos a questão se queima um LED. Tá? Essa é algo bem interessante. Se queimar um LED, digamos que queima esse LED aqui, ó, tá? Que é o que vai acontecer, acho que no próximo slide aqui, ó. Digamos que queima esse LED aqui, ó, tá? Se queimar esse LED, o que vai acontecer? Como a tensão em cima dos LEDs é mais ou menos fixa, tá? Então, essa tensão entre esse ponto aqui e esse ponto aqui é fixa, tá? Porque tem os outros LEDs mantendo, mesmo que queime um, a tensão vai ficar quase a mesma, tá? Se a tensão ficou quase a mesma, a tensão em cima da resistência também ficou quase a mesma. Então, a corrente que vem da fonte fica quase a mesma. Ela muda um pouquinho, mas fica bem próxima da anterior. Tá? Então, se a corrente ficou a mesma e diminuiu o caminho para os LEDs, antes tinha 4 caminhos, né? Tinha por aqui, ó, por aqui, por aqui e por aqui. Só que um caminho sumiu. Então, os outros LEDs desta coluna aqui, ó, dessa linha, na verdade, os outros LEDs dessa linha vão ter que assumir aquela corrente daquele LED que queimou. Tá? Isso pode ser um problema, porque se esse LED aqui já está na corrente máxima, quando queimar esse LED, só ele apaga, só que este LED aqui, ó, aqui foi colocado ao acaso, né? Esse LED aqui ficou com a maior corrente. Tá? Daí o que pode acontecer? Se ele já está na corrente máxima, daí esse LED vai começar a aquecer e pode ser que ele queima também. Tá? Daí, se esse aqui queimar, os outros vão queimar, loguinho vão queimar. Tá? Então, tem esse problema. Ok? E tem uma desvantagem também, que nós estamos trabalhando com LEDs em paralelo aqui. Ó. Tu não garante, tá? Tanto é que aqui foi colocado de propósito, ó, as correntes estão diferentes. Ó. Então, você não garante que cada LED vai ficar com a mesma corrente, ok? Porque eles estão em paralelo, tá? Eu não sei para que lado desses 4 em paralelo ele vai ir, porque pode ser que internamente ele esteja com uma tensão diferente, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu ligasse esse circuito aqui, ó, esse LED aqui ia brilhar mais do que esse aqui, por exemplo, tá? Então, quando você olhar para o cluster, assim, que tem vários LEDs, vocês vão ver LEDs diferentes, assim, uns brilhando mais, outros brilhando menos, tá? Então, esse é um problema.
Se eu colocar esse da direita, como eu divido, coloco um resistor só, eu consigo garantir que dentro da string, né, da linha aqui, eu tenho a mesma corrente. Tá? Pode ser que ela seja diferente entre as strings, tanto é que aqui está 52, 50, 47, tá? Só que elas são mais constantes entre elas. Tá? Entre uma string e outra vai dar uma diferença menor do que essa aqui. Aqui está tipo 60, aqui está 40. Tá? Enquanto no outro aqui a diferença é menor. Ok? Claro que daí se queimar um LED, eu vou acabar apagando toda a string. Tá? Então aqui queimou um, vai apagar outros 3. Tá? Então vão ficar 4 LEDs apagados. Okay? Mas em compensação eu garanto que as correntes sejam mais semelhantes, mais parecidas. Tá? Então normalmente, pessoal, é essa configuração aqui que é utilizada e não essa. Tá? Então queima um dos LEDs, acaba dando uma sobrecarga lá, então a ligação série geralmente é preferida. Tá? Ô, professor, é aplicado todos os LEDs. Sim? Para mim, ali, essa diferença que dá de 50 para 47, não teria como, digamos assim, antes do resistor ou a partir onde você fez aquele símbolo ali de certo ali, colocasse um capacitor filtro ali, digamos, para elevar um pouquinho mais aquela, ou seja, os milivolts ali dos outros diodos para que eles permaneçam com 50, alguma coisa assim? Tá, primeiro, o capacitor não é assim que funciona. Só o capacitor em si ele vai funcionar como um filtro. Tá? Ele só vai mudar variações, mas ele em si não vai elevar a tensão. O que pode ser feito, e em alguns casos é feito, é ao invés de pegar essa tensão VCC aqui da entrada, eu colocar um driver aqui, um circuito específico para cada string. Para cada linha, coluna aqui, né? Isso aqui é uma string de LED, tá? String é corda, né? Corda é uma coisa em linha reta, né? Então, colocar 4 drivers, tá? Aqui, ó, separados para cada string de LED, tá? Vai aumentar custo, mas daí eu posso garantir que cada string sempre vai estar com a mesma corrente. Tá? Entendi. Essa é a única forma aí de manter a corrente nas strings, tá? Isso aqui vocês vão ver nessas lâmpadas. Se algum dia vocês precisarem fazer uma manutenção em alguma... Às vezes vale a pena, né? Queimou você compra uma lâmpada numa potência um pouco maior, que é um pouco mais cara, e às vezes ela diminui o brilho ou queima, vocês vão lá e é apenas um LED que queimou. Vocês podem ir com o multímetro lá e encontrar o LED queimado e pegar e trocar ele, ou vir aqui e fechar um curto. Tá? Se apagou todos, daí vai ter, digamos, 20 LEDs. Daí, se o circuito for um driver bom, que controla a corrente, se você tirar um LED, ele vai compensar a falta de um LED e ele pode ser que mantenha a corrente constante. Se for um resistor, daí tirou um LED e vai aumentar a corrente, né? Porque caiu a tensão, né? Vai ficar mais tensão no resistor, vai aumentar a corrente. Mas se for um driver bom, se eu só curto-circuitar o LED queimado, ele vai voltar. Tá? O Vinícius colocou aquelas de plafond, normalmente é o reator que queima. Muitas vezes é o reator que queima, daí é mais complicado de arrumar. Mas quando é só o LED, tá, dá para fazer tentar arrumar. Eu salvei umas 2, 3 ali que queimaram para mim, mas estão durando as minhas aqui, ainda não deu tempo de se queimar mais uma. Eu vou tentar arrumar uma só para, mas ainda não queimaram. Então tem que primeiro queimar uma para tu ter peça de reposição. Tem que comprar sempre da mesma marca. Se precisar, você arruma. Tá. Ok? Então, normalmente se usa ligação em série, tá, pessoal? Tá? Mesmo que tenha esse problema de você queimar uma lâmpada ou queimar um LED, vai acabar apagando toda a string, mas você garante corrente constante. É melhor do que essa aqui. Tá? Ok? Então, outro exemplo aqui, pessoal, agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu quero acionar agora 5 LEDs. Ó. 5 LEDs em série. Então, aqui no lugar desse LED são, na verdade, 5. Tá? 5 LEDs de cor verde. Tá? Cadê o verde? Verde está aqui. Ó. Tá? Então, 5 LEDs. E agora eu precisei de uma fonte maior, ó, de 25 volts. E eu quero ajustar novamente esse resistor. Tá? Então, aqui, na verdade, são 5 LEDs.
tá? 5 LEDs, 3, 4 e 5 LEDs, tá? Então são 5 LEDs. Como é que eu vou resolver esse cara aqui? Mesma coisa de antes, né? Aqui tem as minhas polaridades, tá? E daí eu vou fazer uma malha aqui dentro. Mesma coisa. Vou sair daqui, eu chegar no negativo, ó, menos Vin, tá? Vou chegar lá em cima, mais R vezes a corrente do LED. Tá? E agora, aqui eu vou somar a tensão no LED, que vai ser 5 vezes a tensão VK, né? Que é 2.2. Igual a zero. Okay? Então, tem que isolar a resistência ali. Então, vai ser Vin menos Vin. Esse 5K vai para o outro lado, 5 vezes VK, sobre I LED. Ok? Então, fazendo a calculadora aqui rapidinho. Então, é 25 menos 5 vezes a tensão, então, do LED verde é 2.2. Tá? 2.2. Divide pela corrente do LED, que é 20 mili. 700 ohms. Tá? Então, aqui vai dar uma resistência de 700 ohms. Tá? Então, vou colocar um resistorzinho de 700 ali, e ele vai limitar essa minha corrente. Ok? Então, 5 vezes 2.2 vai dar 10, 11 volts. Então, vai ficar 11 volts em cima dos LEDs. Tá? 11 volts. E essa diferença de 25 menos 11 aqui, que vai dar 14 volts, esses 14 volts vão ficar em cima do meu resistor. Ok? Então, pessoal, qual que é a função do resistor? O resistor é ele quem vai limitar a corrente do LED. Tá? O LED em si ele não consegue limitar a corrente. Então, por isso que se eu ligar um LED direto na fonte, eu vou queimar meu LED. Tá? Porque ele em si ele não consegue limitar a corrente. Aquela resistência RD, que é a resistência interna dele, é muito pequena. Então, ele acaba queimando, tá, por corrente. Tá? Se eu pegar esse LED aqui, ó, que ele é 2.2 volts, e ligar na fonte de 25, é um curto. Vai fritar meu LED, vai queimar na hora. Por isso, eu preciso colocar esse resistor aqui para limitar a minha corrente. Senão, vou acabar queimando ele. Tá? Entendido isso, pessoal? Tá? Entenderam isso? Isso aqui não se liga LED direto na fonte. Tem que colocar uma resistência em série. Tá? Ok? Então, só vantagens dos LEDs, pessoal. Vida útil 50 mil horas. Alguns falam até 100 mil horas. Tá? Comparação com lâmpada incandescente, que é só 1000. Então, é muito menos. Fluorescente, 8.000. E essas lâmpadas de alta pressão, né? High pressure, eu não me lembro o que é. As HPS, essas lâmpadas têm uma vida útil bem alta também, 32 mil horas. Tá? São lâmpadas de potências maiores, são lâmpadas que são utilizadas em iluminação externa, né? Iluminação pública. Geralmente são lâmpadas mais caras, têm uma vida útil bem alta. Tá? Principalmente para aquilo que a gente comentou, que é a questão de para trocar essa lâmpada é muito mais difícil. Então, geralmente são lâmpadas com vida útil maior. Tá? Então, vantagens do LED, pessoal, redução no custo de manutenção. O LED ele é mais resistente a choques, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma lâmpada fluorescente ou uma lâmpada incandescente e deixar cair no chão, vai queimar na hora. Já a lâmpada de LED, não. A lâmpada de LED ela é mais resistente. Tá? Não é que dá para jogar no chão e não vai quebrar, mas ela é bem mais resistente do que as outras. Tá? E o LED ele não possui gás nem filamentos. Tá? Em seu interior não necessita de pulso de tensão para ignição. Né? Essas lâmpadas HPS elas precisam do reator para dar um pulso de alta tensão lá dentro para iniciar a circulação de corrente e ela ligar. Tanto é que em dias frios ou se você desliga essa lâmpada e liga de novo na sequência, ela demora para ligar porque ela tem essa questão da partida da lâmpada que é bem complicada. Tá? Já LED não, LED ligou, já sai funcionando. Okay? Então, aqui a eficiência luminosa, né, pessoal, que é o que eu estava comentando antes, que é a eficácia luminosa, na verdade, que é lumens por watt. Quanto de luz ela vai produzir por unidade de potência elétrica. Tá? Então, quanto de tensão e corrente eu coloco ali, quanto disso é transformado em luz. Tá? Então, essa luz é medida em lumens, tá? E essa unidade lumens por watt, quanto maior, melhor. Tá? Quanto maior, melhor.
Então, por exemplo, a lâmpada incandescente, a eficácia luminosa dela é muito baixa, ó, 10 a 15 lumens por watt. Tá? Tem outras lâmpadas aqui que são inclusive maiores que a do LED. Por exemplo, a vapor de sódio. Tá? A lâmpada de vapor de sódio é aquela luz amarela que vocês veem nos estacionamentos, na iluminação pública. Tá? Aquela luz amarela é a lâmpada de vapor de sódio. É a mais eficiente delas. Tá? Só que, como a luz dela é muito amarela, muito focada num comprimento de onda só, ela não é indicada para ambientes onde tem a presença, né, de gente, por exemplo. Não vou colocar isso dentro de uma loja, dentro de um ambiente onde eu preciso olhar um produto, por exemplo, porque a luz emitida por essa lâmpada só tem amarelo. Então, tudo que você olhar vai aparecer amarelo. Então, ela vai distorcer as cores. Tá? Diferente do LED. O LED eu consigo LEDs com cor branca, onde a cor branca tem todas as cores, então ela vai refletir nos objetos e eu vou ver as cores de todo mundo. Tá? De todos. Ok? Por isso que ela é mais eficiente, porque ela é focada em apenas uma cor. Tá? Então essa é uma vantagem e desvantagem desses outros tipos de lâmpadas. Tá? Ok? Então... elas são também bem eficientes. O pessoal que trabalha ali no GEDRE, que é o grupo de desenvolvimento de reatores eletrônicos, eles trabalhavam muito, por muito tempo foi pesquisado esses reatores, né, para essas lâmpadas aqui de vapor metálico, fluorescente, tubular, vapor de mercúrio também. São lâmpadas bem complicadas de fazer o acionamento. Tá? Então, o driver que aciona essas lâmpadas, o driver que aciona é meio redundante, mas o driver dessas lâmpadas, ele é bem complexo. Tá? O driver de LED já é mais simples, e o LED em si é um componente mais simples, né? Tá? Apesar de ter essa questão térmica, que é bem importante também, mas ele é um elemento mais simples de fazer funcionamento, o circuito é mais simples. Tá? Beleza, senhores? Vamos ficar por aqui, terminamos exatamente 5 minutos antes, tá? Vamos ficar por aqui, tá? Então, não sei se tem alguma dúvida de LEDs. Acho que foi comentado bastante. Foi o dia que vocês mais falaram aqui. Hoje foi show de bola. Vocês nunca falam nada. Hoje vocês falaram bastante. Tá? Podem falar, pessoal, na aula. Não tem problema. Fale. Ligou o microfone e desistiu. Ninguém quer falar. Hoje a aula foi diferente, professor. Parecia mais... digamos assim, não tem cálculo, mas não foi tão... não me assustei tanto. Tá bom. Tem conta, mas não tem cálculo. Tem conta, mas não tem cálculo. Aqui uns cálculozinhos simples. A eletrônica 1 não tem muito cálculo. A eletrônica 1 é mais circuitos, né? Mais funcionamento, circuitos, entender alguns componentes. Agora, a eletrônica 2 tem muito cálculo, pessoal. Meu Deus, a eletrônica 2 é a mais puxadinha delas. Tava boa para ser verdade, né? Não, a eletrônica 2 é... Tomara que volte a prática até lá, que daí a gente vai montar uns. Porque a parte de eletrônica 2 é amplificadores de sinais, né? Com transistores. E daí teve um semestre que a gente fez um amplificador de som, né? E daí foi bem legal. Agora eu já queria melhorar esse projeto, fazer um projeto um pouco maior, melhor. Que daí tem uma montagem, vocês estão fazendo umas... Em conjunto com a eletrônica 2, acho que a eletrônica 1 ou 2, não sei, vocês estão fazendo projeto de placas de circuito impresso. Então a gente monta as placas, manda fresar, solda os componentes. Bem legal. Tomara que volte a prática até semestre que vem, que daí, senão, fica bem puxado a explicação. JBL que se cuide. É verdade. Tá. Então é isso aí, pessoal. Já coloquei a lista 1 lá no Moodle, tá? E daí o Linto já está esperando. Tá? A lista já está no Moodle, e daí eu vou pedir para entregar alguns exercícios. Tá? Lá mais para o final da semana eu já peço. E daí, com o que vocês viram até hoje, vocês já conseguem fazer, acredito que toda a lista. Tá? Beleza, então tá, abraço para vocês, boa aula. Um abraço para o Linto. E até terça que vem. Tá? Tchau. Ô, professor. Oi. Se caso eu tiver alguma dúvida ali, quiser te mandar pelo WhatsApp, alguma coisa assim, tu consegue me auxiliar? Porque... Sim, pode mandar. Aí eu vou me atracar agora, fazer essas listas ali. Vai surgir alguma coisinha, mas eu vou me esforçar bastante para tentar não incomodar tanto. Não tem problema.
Tá, valeu, professor. Obrigado. Tenta dar uma estudadinha naquele material que eu te passei de circuitos 1. Isso, já tô na 4ª aula, já consegui chegar na 4ª. Tá. Mas ainda tem até a 7ª, você me comentou, né? Pelo menos até a 7ª. Tem que ver até malhas, pelo menos. Até malhas. Tá, beleza. Obrigado, professor. Valeu. Tenta pegar um daqueles exercícios lá e resolver. Qualquer coisa, me manda um print lá para mim dar uma olhadinha. Tá bom, obrigado. Tentar refazer aqueles exercícios da aula. Eu tenho vários exercícios feitos na aula, né? Tentar resolver eles e conferir com o que tá da aula. Faz sem olhar, né? Assiste, tá? Depois pega o exercício, coloca no papel e tenta resolver, depois tu confere com a aula, para ver se tu entendeu. Ver se deu certo. Isso. Tá, valeu, professor. Obrigado. Então tá, valeu. Tchau, tchau.